Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver aqui São Pacômio, regra monástica, nosso quarto encontro, trabalhar a regra 19, a regra 40. Vamos lá. Regra, parágrafo 19. De manhã, em toda a casa, terminadas as orações, os irmãos não retornem logo para suas celas, mas conversem entre eles aquilo que escutaram dos prepósitos, e assim entrem em suas celas. A repetição do que foi tratado pelo propósito era uma forma de ruminação para a interiorização do que se rezou. É importante, sabe, que quando nós ouvimos alguma palavra de Deus, alguém falando da palavra de Deus, que a gente pare, volte, retome aquilo que foi falado, ruminando aquilo que foi falado. Porque isso é uma forma também de trazer para dentro de nós aquilo que é dito. Deve-se recapitular a catequese ouvida dos propósitos ou do pai do mosteiro. Aqui tratava de uma explicação dos textos da Sagrada Escritura. Sócrates de Alexandria, no seu tempo, fazia 2 catequeses na semana. Ele fazia nos dias de jejuns, na quarta e sextas-feiras. Segundo uma antiga tradição da Didaqué do ano 75, chamada Doutrina dos 12 Apóstolos, Catequese de Antioquia, e que se encontrava também nos livros das tradições apostólicas e Orígenes, um pensador de Alexandria, do século III. Ele coordenou a Escola de Alexandria de 203 a 231. 231 ele foi para Cesareia de Palestina. 232 a 253, ele foi então mestre de teologia ali naquela época. Esta prática já era difundida entre os monges do deserto antes de Pacômio. No monastério em que vivia Teodoro, antes de conhecer os paconianos. Os irmãos se reuniam depois do jantar, cada um expunha aquilo que sabia das Escrituras. Na comunidade paconiana, como mais tarde a de São Basílio Magno, a catequese bíblica tinha como primeira missão confiada ao pai, isto é, ao abade do monastério, que tinha função de pai espiritual. O pai do mosteiro tinha 3 catequeses para toda a comunidade, uma ao sábado, 2 no domingo. Outras 2 catequeses, como vimos nos dias de jejum, quarta e sexta. Todas eram seguidas por um tempo de meditação e oração. A vida pacomiana era fundada na palavra de Deus. O monge, desde a entrada no monastério, estuda e medita as Escrituras. Regra número 20. A catequese será feita pelos prepósitos 3 vezes por semana. Durante essa catequese, os irmãos, aqueles que estão sentados ou aqueles que estão de pé, não mudem de lugar, que foi assinalado para eles, segundo a ordem das casas e de cada pessoa. No comentário aqui encontramos uma tradição errada de São Jerônimo. Cabia ao abade, pai do mosteiro, e não a prepósito, a catequese 3 vezes por semana. Regra 21. Se alguém, quando sentado, cochila, enquanto o prepósito da casa, o pai do mosteiro, expõe a catequese, logo seja obrigado a se levantar e fique de pé até o momento em que não lhe venha, até o momento que lhe venha ordenado
de se assentar. Regra 22. Quando for dado o sinal de reunir, a fim de escutar os preceitos superiores, ninguém fique onde está, nem acenda o fogo, até que termine a catequese. Quem desobedece um desses preceitos seja submetido à correção. Regra 23. O hebdomadário, sem a ordem do pai do mosteiro, não poderá dar a ninguém os cordões ou qualquer outro objeto, e sem sua ordem não poderá nem mesmo dar o sinal, a fim de que os irmãos se reúnem para a sinaxe do dia, nem mesmo aquela das 6 orações da tarde. Os cordões eram dados para a fabricação de cordas, isto é, dados para que se trabalhe na hora em que não se deve. Os cordões eram dados para a fabricação de cordas, dados para o trabalho na hora em que não se deveria estar rezando. Regra 24. Depois da oração da manhã, o hebdomadário que recebeu esta função pedirá ao pai, o abade do mosteiro, aquilo que considera necessário a cada casa, e quando devem sair para trabalhar nos campos, e segundo a ordem que terá recebido. Passe de casa em casa e se informe de que coisa cada um necessita. Regra 25. Se pede um manuscrito para ser lido, mas terminada a semana, então, se pede um manuscrito para ser lido, ao tê-los, se deve, terminada a semana, se deve colocar o livro em seu lugar, para aquele que o sucederão na missão, na tarefa. Porque na outra semana, o cargo de hebdomadário, responsável pelas leituras da semana, este é o texto para a liturgia, em que ele está encarregado durante a síntese, a sinaxe. Então, a partir do momento, ele deve estar à disposição do outro que vai assumir o cargo. Versículo 26. Se eles tecem os tecidos, esteiras de palha de junco, à tarde o encarregado pedirá aos prepósitos de cada casa a quantidade de juncos necessários para cada casa, e assim se colocará na água os juncos, e na manhã os distribuirá para cada um ordenadamente. Se depois, na manhã, se vê que são necessários ainda outros juncos, os colocará na água e os transportará em cada casa, até que não dê o sinal para a refeição. 27. O prepósito da casa que termina o serviço semanal e aquele que entra na função na semana seguinte, como também o abade do mosteiro, terão cuidado, atenção, em ver que coisa foi esquecida ou negligenciado no trabalho. Em ver que coisa, se deve providenciar. Farão sacudir os tapetes que geralmente é estendido no chão da sinaxe. Contarão as cordas entrelaçadas em cada semana e escreverão o resultado num quadro de madeira, onde se escreve, que conservarão até o momento da reunião anual, em que se deve prestar contas, e venham perdoados os pecados de todos. 28. Ao terminar a sinaxe, cada um, quando sai para chegar na própria cela ou ao refeitório, meditará alguma passagem da Escritura. Ninguém terá a cabeça coberta durante a meditação.
Com o comentário, nós vimos que normalmente os monges se reúnem para as refeições comuns 2 vezes ao dia. Era previsto que aquele que não quisesse participar da refeição da tarde recebesse pão e água em sua própria cela. Havia uma tradição já nos eremitas que tinha uma disposição, alguns se alimentavam somente à tarde. Existiam aqueles que se alimentavam de 3 em 3 dias. Existiam aqueles que se alimentavam uma vez por semana. A vida cenobítica regulou isso, dando então ao monge a possibilidade de 2 refeições diárias, uma de manhã, outra à tarde. Sendo que se pode negar a refeição da tarde, mas ele tem o direito de ter pão e água. 29. Então, chegando ao refeitório, sentarão em ordem nos lugares fixados e se cubram a cabeça. 30. De imediato, se tiver ordenado de um superior de passar de uma mesa para outra, se deve ir sem contradizê-lo em nada, e não ousar servir-se à mesa antes do prepósito, em sua casa, e não olhar os outros enquanto come. Regra 31. Cada prepósito ensinará em sua casa de que modo se deve comer com boa ordem e paz. Se alguém fala ou ri durante a refeição, fará penitência, será repreendido, logo em seu próprio lugar. Ficará em pé até que não se levante outro daqueles que estão comendo. Com ordem e paz, implica uma disciplina. Existia uma disciplina. Numa relação de submissão ao mestre que ensina, que estabelece as regras que se deve observar. Cabe ao prepósito ensinar onde, e aquilo que é ensinado se deve receber humildemente a instrução, a doutrina. A refeição deve acontecer em silêncio. São Cassiano afirmava: a leitura de um texto espiritual durante as refeições da comunidade não deriva das regras dos egípcios, e por isso ninguém pode falar, nem mesmo de voz baixa, a não ser o prepósito, quando toma consciência de ser necessário trazer algo para a mesa ou tirar algo. E deve advertir por um sinal e não por palavras. Assim, enquanto comem, se observa a regra do silêncio, com o olhar abaixado, para não vagar com curiosidade, olhando somente a mesa e a comida colocada sobre a mesa. Que ninguém saiba, nos diz Cassiano, o que se come ou quanto come o outro. Regra 32. Se um vier se alimentar em atraso, a não ser que foi retido por ordem de um superior, fará a mesma penitência ou retornará à sua casa em jejum. Regra 33. Se acontece alguma coisa à mesa, ninguém ousará falar, mas avisará aqueles que servem batendo uma palma. É uma forma de dar um sinal. 34. Regra 34. Se alguém se afasta da mesa, ao retornar, não falar antes que chegue ao seu lugar. Regra 35. Aqueles que servem não comam nada mais senão aquilo que for preparado para todos os irmãos, e não ousam preparar para si um alimento diferente. Regra 36. Quem dá o sinal para reunir os irmãos para a comida, as refeições, enquanto dá o sinal,
que medite. Regra 37. Quem distribui os doces na porta do refeitório aos irmãos que estão saindo, enquanto os distribui, medite qualquer passagem da Escritura. Regra 38. Quem recebe aquilo que vem dado, não o coloque no hábito, mas no manto. O manto que está sobre os hábitos dos pacomianos. E não comerá o que recebeu antes de chegar em casa. Aquele que distribui aos outros receberá sua parte do propósito. O mesmo farão também aos outros que prestam serviços. Recebam do outro e não reclamem. Não reclame de nada. Aquilo que eles receberão será suficiente por 3 dias. Se alguém tiver coisa sobrando, o reportará ao prepósito da casa, e este o recolocará na despensa, a fim de que seja unido a outras provisões e oferecidos a todos os irmãos. É proibido tomar qualquer coisa por própria iniciativa. Tudo que o monge tem é dado por outro. A vida grega narra, um comentário, que Pacômio era submetido em tudo ao prepósito da casa e se demonstrava o mais humilde de todos. Se tinha 2 túnicas de pele na sua cela, era porque tinha permissão do prepósito da casa. Não se podia tomar nada que servisse às suas necessidades sem autorização do ecônomo. Regra 39. Ninguém dará a alguém mais de quanto recebeu o outro. Isto é, tudo é igual, sem exceção. Desde o mais simples monge até o abade. Regra 40. Se alguém está enfermo, o prepósito da casa se dirigirá àqueles que servem o enfermo e destes receberá o necessário. Então aqui nós temos essas regras de São Pacômio. Vamos dar continuidade. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.